Graça e paz, queridos, amém? Tem gente feliz aqui hoje? Amém? É uma alegria poder estar aqui nessa noite, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Que bom que você veio para cultuar a Deus conosco. A sua presença nos alegra, também alegra o coração de Deus. Você que está em casa também, você é muito bem-vindo aqui, amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 1. Efésios 1, a partir do verso 3, eu quero compartilhar com a igreja esse texto. Efésios, capítulo 1, verso 3, vou ler na Almeida, a Nova Almeida, tá? Amém. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Amém. Efésios capítulo 1, verso 3 a seguir diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, diga abençoou, amém? Então você é abençoado, amém? Tem gente abençoada aqui? Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, fala assim, me escolheu, nele, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Amém? Feche seus olhos, por favor. Amado Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e o desejo do nosso coração é ouvir a sua voz. Revela para a gente a tua palavra, Senhor, que não venhamos sair daqui como entramos, mas venhamos sair daqui cheios, ó Deus, da sua presença, do seu poder. Fala conosco, ó Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite o tema andar com Deus, amém? Fala para o teu irmão aí, andar com Deus. Fala assim, eu preciso andar com Deus. Amém? Quero que você me ajude a pregar hoje aí. Amém? Andar com Deus. Talvez você já ouviu uma frase que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem é você, quem você é. Diga-me com quem você anda e eu te direi quem você é. É uma frase reveladora, né? Entende-se por andar, o caminhar, o percorrer, um caminho, o agir, o viver. Assim, queridos, todos nós, ou ao menos a maioria de todos nós, né, anda ou procura andar acompanhado. Ninguém gosta de andar sozinho. Eu não sei você, mas eu também não gosto de andar sozinho. Quando eu vou pregar, por exemplo, lá em Amambai ou em Sete Quedas, eu gosto de estar com a companhia da minha esposa. Então, eu não gosto de andar sozinho. Todos nós anelamos, em algum sentido, compartilhar a nossa vida com alguém. Mas com quem nós temos anelado? Com quem nós temos andado? Como escolhemos aquelas pessoas com quem nós andamos? Será por amor, por amizade, por afinidade ou simpatia, interesses, necessidades? Como que você define com quem você anda? O que nos move quando buscamos parceiros para andar conosco pelas estradas da vida? O assunto hoje aqui é andar com Deus, mas há algumas questões a serem resolvidas aqui nessa noite. Este é um desejo mais dele ou um desejo nosso? Quem tem tomado a iniciativa? Quem deu e tem dado sempre o primeiro passo? E esse texto que a gente leu, Paulo, ele escreve aos Efésios, à igreja de Éfeso, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a fundação do mundo. Olha o desejo de Deus aqui.
segundo o beneplácito da sua vontade. Então, antes da fundação do mundo, Deus escolheu andar conosco. Amém? Você pode repetir isso comigo? Antes da fundação do mundo, Deus escolheu andar com a gente. Amém? Antes da fundação do mundo, Deus escolheu andar conosco. Antes de optarmos pelo Senhor, Ele já havia optado por nós. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Se você ver a história, você vai ver que nós não merecíamos andar com Deus. Eu não merecia esse amor, essa dádiva de Deus, mas Ele me escolheu. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, mas Ele decidiu andar com a gente. E se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus se movimentando para estar com o ser humano, para estar com você. E em todo o tempo onde o pecado ele se alastrou sobre a face da terra, Deus ele procura um jeito de estar próximo do ser humano. Então Deus, Ele nos ama, amém? Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se nós vermos lá no princípio, no jardim do Éden, você vai ver que Deus ele cria o ser humano, Adão e Eva, a imagem e semelhança dele. Então Deus ele visitava Adão e Eva lá no jardim do Éden todos os dias na viração do dia. Deus então tinha comunhão com Adão e Eva, com o ser humano, e o ser humano tinha comunhão com Deus. Então, era uma mão de via dupla, amém? Uma mão dupla, onde Deus então se comunicava com o ser humano, onde o ser humano tinha contato com Deus diariamente. Deus ele visitava o ser humano na viração do dia. Só que, e aí, se você vê, Gênesis 3, a Bíblia diz que chega, e o pecado então acontece, algo terrível na vida do ser humano. O pecado então chega, Adão e Eva, eles pecam contra Deus, e eles agora são expulsos dessa comunhão com Deus, desse jardim do Éden. Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, e eles passam então a viver longe da presença de Deus. Eles pecaram contra Deus. O pecado de Adão e Eva trouxe separação, eles são expulsos do jardim do Éden. Adão e Eva, se você vê, depois de eles serem expulsos do jardim do Éden, eles vão gerar 2 filhos. Como que era o nome dos filhos de Adão e Eva? Como que era, gente? Caim e Abel. Estão comigo aí? Amém? Então, Adão e Eva, eles geram 2 filhos, Caim e Abel. E aí nós conhecemos a história, que Caim, ele por inveja, pelo fato de Abel ter agradado a Deus através da sua oferta, Caim então mata o seu irmão, Abel. Caim talvez, segundo a brincadeira que a gente ouve aí, Caim ele foi o maior assassino, né? Ele matou 1/4 da população da terra. Caim ele matou o seu irmão, foi o primeiro homicídio que acontece na terra, onde Caim então mata Abel. E Caim, então, se você ler, você vai ver em Gênesis 4, no versículo 16, que após então Caim matar Abel, seu irmão, ele se retira da presença de Deus e ele vai habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. E ali então Caim, ele tem um filho. Esse Caim que matou seu irmão Abel, ele tem uma descendência. E aí, se você analisar a genealogia dessa descendência, você vai ver que é uma genealogia amaldiçoada. Caim ele vai ter um filho e coloca o nome dele de Enoque. Está lá no versículo 17 de Gênesis 4. Caim ele tem um filho, chama ele de Enoque. A Bíblia revela que ele edifica uma cidade e coloca o nome do filho dele de Enoque. Só que esse Enoque, né, nós conhecemos muito bem o Enoque e não é nada do filho de Caim. A Bíblia relata um outro Enoque também filho da descendência de Adão e Eva, só que uma descendência bendita. E é o que está lá em Gênesis, eu gostaria que você abrisse comigo, a gente vai estudar um pouco a Bíblia hoje, Gênesis 4, verso 25. A Bíblia relata agora um outro Enoque diferente do Enoque, filho de Caim. Olha o que diz lá em Gênesis 4, 25. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho,
a quem pôs o nome de Sete, diga Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, Caim, ele mata o seu irmão, e agora ele tem um filho chamado Enoque, e agora Adão, então, torna a ter relações com a sua esposa, e torna, então, a ter um outro filho, chamado Sete. E aí, Sete, ele vai gerar Enos. E a partir desse momento, a Bíblia relata aqui, deixa claro no verso 26, que foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Estão comigo aí, gente? Amém? Então, agora, se você analisar lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, ele vai trazer um resumo dos descendentes de Adão, que foi Adão, a linhagem de Sete, depois Enos, Cainã, Malalel, Jared e Enoque. Enoque é a sétima descendência debaixo de Adão. É interessante dizer que a partir de Sete, do filho de Adão, começou-se a invocar o nome do Senhor. 7 descendências após Adão, nasce um homem chamado Enoque, filho de Jared, da descendência de Sete. Estão entendendo, amém, queridos? Então, Sete, ele tem um filho, e esse filho gera outro filho. A sétima descendência chama, como é o nome? Enoque, amém? Então, Jared vai ter um filho chamado Enoque, da descendência de Sete. Olha o que está lá em Gênesis capítulo 5, verso 22. Olha agora esse Enoque, filho da descendência de Sete, filho de Jared, da descendência de Sete, filho de Adão. Olha o que esse Enoque fez. Enoque, o quê? Andou com Deus, amém? Então, Enoque, da descendência de Sete, uma linhagem bendita, a linhagem de Adão e Eva, que foi gerada então Sete. Agora, essa descendência gera um filho chamado Enoque, que ele tem uma qualidade, ele andou com Deus, amém? Então, esse Enoque andou com Deus. Olha o que continua. E depois gerou Metusalém, que viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Agora olha o verso 24. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Olha, queridos, olha que extraordinário o que a Bíblia traz aqui. Esse homem chamado Enoque, a Bíblia traz uma qualidade dele. Ele andou com Deus. E aí esse Enoque, por andar com Deus, ele não foi visto mais, porque Deus o levou para junto de si. Você faz ideia do que é isso, queridos? Dessa comunhão com Deus? É algo extraordinário que esse homem tinha com Deus. Ele andou com Deus, e pelo fato dele andar com Deus, ele já não foi mais visto. Ou seja, ele foi levado para junto de Deus. Ele não viu a morte. Ele foi transladado. Agora, quem foi esse Enoque? Enoque, ele foi o sétimo depois de Adão. Ele vem da geração que começou após a morte do irmão Abel. Nós podemos encontrar todos os detalhes das 7 gerações no capítulo 5 de Gênesis, depois você pode ler, mas a versão resumida está lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, lá faz a genealogia, a descendência de Adão. E é assim que o autor de Crônicas, então, ele começa a história de Israel. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, ele vai começar, então, a história de Israel pelas gerações que começam em Adão e terminam nos filhos de Noé. Nós sabemos pouco sobre Enoque. O pouco que sabemos, contudo, nos permite a compreender o porquê Deus colocou ele na lista dos heróis da fé, na lista daqueles cujo testemunho nós devemos imitar. Enquanto perseveramos, nós também, em nossas próprias histórias de vida, nós precisamos observar os heróis da fé. E Enoque foi o filho de Jared, pai de Metusalém. Ele foi um descendente de Sete, e essa geração era famosa por viver muitos anos na face da terra, pela sua longevidade.
A ciência já reconheceu a possibilidade disso acontecer em situações esporádicas, quando o quadro genealógico da pessoa é favorável a isso. Mas uma geração onde as pessoas viviam séculos, você vai ver a descendência de Sete, você vai ver pessoas que viviam muitos anos. Metusalém viveu mais de 900 anos. Então, eles viviam séculos e séculos. Mas Enoque, ele viveu pouco, se você ver. Foram somente 365 anos de vida. Isso era considerado pouco em sua geração, e especialmente dentro da sua descendência. Mas, ao contrário de Enoque, se o filho de Metusalém foi o homem que mais viveu na face da terra, morrendo o filho de Enoque com 969 anos de idade. Ninguém conseguiu chegar nesse patamar, 969 anos de idade. Ele viveu tanto tempo, mas o tempo mais curto da vida de Enoque não se deu por qualquer acidente, não se deu por uma doença física, não se deu por um problema. Ao contrário disso, foi o próprio Deus que decidiu interromper a sua história de vida, chamando para si de uma forma que era reconhecida naquele tempo. Enoque não morreu, queridos. Enoque não morreu. Deus levou vivo para o céu. Deus o trasladou sem que Enoque tivesse que encarar o último inimigo do homem, a morte. Enoque não precisou encarar a morte. Ele foi trasladado por Deus. Além dele, queridos, outros poucos viveram isso na história. E a razão pelo qual Deus o levou dessa maneira é que torna a vida desse homem especial para a gente nessa noite. O que havia de especial nesse homem chamado Enoque? E hoje eu estava estudando um pouco sobre esse homem. O que ele tem de especial que nós precisamos observar ele para ser como ele e andar como ele andou aqui? O que ele tem de especial? O verso 19 que a gente leu nos diz que Enoque teve muitos irmãos. No entanto, ninguém temia ao Senhor como aquele homem temeu. Nós mesmos sabemos o nome dos seus irmãos. Sabe, seus irmãos não são chamados de heróis da fé. Isso não significa que eles não tenham temido ao Senhor, mas eles não chegaram ao ponto onde Deus esperava que todos nós chegamos um dia. Os irmãos de Enoque, ele tinha uma família, ele tinha irmãos, mas os irmãos dele nem são citados na Bíblia. Eles não são citados lá no quadro dos heróis da fé. Eles não tiveram o nome deles citados, porque eles talvez não andaram como esse homem chamado Enoque andou. Então nós precisamos observar esse homem nessa noite. E Enoque, ele chegou lá, e chegou mais perto do que qualquer outro homem tenha chegado. Isso já nos mostra o quanto Enoque era especial, e diferente das pessoas da sua geração. Diferente, mas nem tanto. Se você observar no verso 21, lá diz que Enoque ele tem um filho, chamado Metusalém. Isso significa que Enoque ele se casou, ele teve uma esposa, teve filhos, filhas, e diz o verso 22, ou seja, nesse quesito, Enoque foi bastante parecido com a gente, com as pessoas da época. Ele não era um super-homem, ele não era um homem extraordinário assim, não. Ele era um homem comum. Ele nasceu, cresceu, teve irmãos, irmãs, ele conheceu uma garota, né? Ele casou-se com ela, teve filhos com ela. Mas o diferencial na vida desse homem chamado Enoque é o que está no verso 22 que a gente leu. Enoque andou com Deus. Olha a importância de andar com Deus. O que significa andar com Deus, queridos? Andar com Deus significa andar com os pensamentos em Deus. Significa também andar com atos de amor pelo Senhor, dizendo não ao pecado e tudo que a sua geração lhe oferecia. Enoque, ele decidiu não se corromper diante de tudo aquilo que ele estava passando. Significa que o coração de Enoque estava o tempo todo com Deus. E se você ler, você vai ver que o mundo na época de Enoque não era muito diferente do nosso.
a maldade, o pecado já enchiam a terra, que após somente 4 gerações depois de Enoque, foi destruída pelo dilúvio. Então, é possível que muitos contemporâneos de Enoque tenham morrido lá no dilúvio também, no qual se destacou o bisneto de Enoque, chamado Noé. Noé foi o bisneto de Enoque, dessa linhagem. E imagine o mundo já, na sua época, crescendo em maldade e pecado. Mas Enoque, ele conseguiu andar com Deus, mesmo diante daquilo tudo que estava passando, mesmo diante da terra toda corrompida, a ponto de Deus então decidir destruir o mundo todo por causa do pecado. Esse homem, ele decidiu andar com Deus. Então, o primeiro passo que eu e você precisamos entender, que para andar com Deus, é uma decisão do coração. Eu preciso decidir andar com Deus. Você e eu precisamos decidir nessa noite. Muitos nós cremos que estamos próximos do dia. A Bíblia diz lá em Gênesis, melhor dizendo, a Bíblia diz em algum ponto lá, que nós precisamos, Jesus vai orientar o povo, que o final dos tempos serão como os dias de Noé. Eles se casavam, se davam em casamento. Casavam, se davam em casamento. Até que então Jesus voltaria. Muitos nós cremos que nós já estamos vivendo próximo a esse dia. Talvez vivendo aquilo que Enoque viveu, os dias que antecedem o dilúvio. E foi nesse tempo de pecado que um homem se destacou pelo simples fato de ter decidido andar com Deus. Então, uma decisão do coração. Amém? Amém, queridos? Estão me entendendo aí? Eu e você, nós precisamos decidir andar com Deus. Será que ele foi o primeiro a temer ao Senhor no tempo que ele viveu? É interessante notar que outros da sua geração haviam sido fiéis e tementes a Deus. Mas Enoque vem da geração de Sete, geração de Enos, no tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui me chama a atenção, Gênesis 4, 26. Projeta para mim, por favor. Olha o que diz esse texto, Gênesis 4, 26. Quando Adão ele vai gerar o seu filho, Sete, e Sete então vai gerar Enos. E aí nesse ponto de Enos, quando Enos nasce, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Olha o parêntese que Gênesis traz. Se começou a invocar o nome do Senhor. No entanto, Enoque, ele amou mais a Deus do que provavelmente todos os seus antepassados. Ele viveu uma vida de serviço ao Senhor e de adoração, e é bem provável que ele tenha se destacado diante dos seus antepassados, pela razão que ele mesmo não conheceu a morte. A Bíblia apenas diz, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando você olha para a genealogia de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 3, verso 37, quando Jesus vai lá, Lucas vai relatar a genealogia de Jesus, Enoque é inserido na genealogia de Jesus Cristo. Enoque e os seus descendentes são colocados ali na genealogia de Jesus. A forma como ele deixou esse mundo é contada pelo autor lá em Hebreus. Agora projeta para mim Hebreus 11, verso 5. Vamos mandar um pouco na Bíblia hoje. Hebreus 11, 5. Olha o que diz esse texto aqui, queridos. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho, diga testemunho, de haver agradado a Deus. E aí, Paulo, ele vai escrever aos Hebreus, no verso 6, ele fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Sabe, assim, olha o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, pela fé Enoque foi transladado, pela fé ele foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladou.
pois agora, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, Enoque, ele agrada a Deus pela fé. E aí, Paulo ele vai concluir o raciocínio dele no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, completa a ideia nessa noite de que Enoque agradou a Deus. Enoque creu na existência de Deus e viveu com certeza todos os dias da sua vida, agindo de um modo diferente das pessoas da sua geração. Ele fez a diferença. E eu e você fomos chamados para fazer a diferença na nossa geração. Nesse dia de pandemia, a gente, hoje é o Tadel, né? Treinamento de líderes, de célula. Nesses dias, você tem feito a diferença na vida de alguém? Você tem feito a diferença como esse homem fez? Sabe, o tempo que ele vivia não era nem um pouco diferente do nosso, talvez pior ainda. Porque se você vê, Deus ele destrói o mundo todo com o dilúvio, 4 gerações após ele. Então ele estava vivendo um momento muito difícil, mas ele foi capaz de andar com Deus. Ele foi capaz de fazer a diferença. Ele temeu a Deus como muitos outros, mas a sua fé era de tal modo prática que o texto diz que ele agradou o Senhor e não a outros. E a gente muitas vezes é levado a agradar as pessoas que estão à nossa volta. E nos esquecemos que a gente precisa agradar a Deus. E aí pega pesado, porque nós muitas vezes queremos agradar o ser humano que está à nossa volta, o nosso amigo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, e não agradamos a Deus. Passamos tanto tempo com as coisas desse mundo, envolvidos com a tecnologia, envolvidos com a televisão, com a internet, o Facebook, o Instagram, agora tem o tal do TikTok, envolvidos com tudo isso, e não nos envolvemos com Deus. Sabe, Enoque, ele tinha tudo para se envolver com a terra onde ele estava vivendo. Ele tinha tudo para se envolver lá com o pecado que assolava toda a terra, a ponto de Deus então destruir toda a terra. Enoque tinha todas as razões do mundo para se contaminar com isso, mas ele decidiu andar com Deus. É uma decisão do coração, queridos. E quando nós andamos com Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes. E andar em retidão na presença dEle é uma delas. Mas no Gênesis 5, verso 22, ela diz assim, andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Sabe, ao ler essas breves palavras acerca de Enoque, sempre eu me perguntei como seria o seu andar com Deus. Sabe, uma comunhão tão íntima, tão profunda, que levou o Senhor a tomá-lo para si, sem querer esperar mais. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus, queridos. Olha a intimidade que ele tinha com o Senhor, a ponto do Senhor tomar ele para si, sem querer esperar mais. Mas prosseguindo a leitura da palavra, sabe, se você ler na sequência, nessa mesma descendência de Enoque, você vai ver um outro homem que também andou com Deus, chamado Noé. Sabe, na experiência desse descendente de Enoque, nós temos algumas pistas de como é andar com Deus. Vamos ver lá em Gênesis 6, por favor, abra sua Bíblia aí, em Gênesis 6, verso 5. Olha o que diz lá. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Porém Noé, diga Noé, achou graça, fala achou graça, diante do Senhor. E aí olha a história de Noé, no verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé o quê? Andava com quem? Com Deus.
Olha o verso 11 agora. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, a terra estava de mal a pior. Estava talvez como os dias de hoje. E andar com Deus, nós aprendemos através de Noé, que é andar em justiça e integridade. Ser justo e íntegro é não aceitar ou praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. Paulo nos ensina que para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Está lá em Filipenses 2,15. Olha o que diz esse texto, Filipenses 2,15. Projeta para mim, por favor. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros do mundo. Noé, ele foi capaz de ser luz em um mundo de trevas. Noé andou com Deus. Sabe, nós estamos vivendo esse momento. E eu preciso, você precisa, nós precisamos ser luz nas trevas. Porque ser luz, aonde tem luz, já é fácil, já está claro. Agora, ser luz nas trevas é fazer a diferença. E você tem feito a diferença na sua geração? Você tem feito a diferença lá no seu trabalho, lá na sua casa, para onde você vai, você tem feito a diferença? Sabe, esse homem, Noé, ele anda com Deus. E pelo fato de andar com Deus, ele obedeceu a Deus. Se você ler a história, você vai ver que nunca havia chovido na terra. Apenas caiu orvalho sobre a terra. Nunca tinha chovido. E aí Deus então fala que vai mandar um dilúvio. Olha a situação que Noé se encontrava. Ele vai se revelar para Noé, Deus ele se revela para Noé e diz: Noé, vou mandar chuva, Noé. Na verdade não vou mandar chuva, vou mandar um dilúvio. Mas Deus, nunca choveu, não sei nem o que é isso, o que é dilúvio? Só caía orvalho sobre a terra. Mas o Noé, ele acreditou em Deus. E pelo fato de ele acreditar em Deus, ele obedeceu. E pelo fato de obedecer a Deus, ele passou a andar com Deus. Sabe, as pessoas talvez achavam Noé louco. Poxa, o que um cara está construindo um barco? Nunca choveu? Como que vai cair um dilúvio? E durante 100 anos praticamente Noé construiu um barco, uma arca, para abrigar a sua família, abrigar os animais, abrigar as pessoas a qual Deus então tinha selecionado para estar dentro da arca. E é interessante, queridos, isso, porque andar com Deus e andar em justiça e integridade. Noé era alguém justo e íntegro. E ser alguém justo e íntegro é não aceitar ou praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. Nós fomos chamados para sermos luzeiros de Deus, sermos a luz do mundo. Você foi chamado para ser a luz do mundo, amém? Por onde você for. Eu como líder, você como líder, como discípulo de Jesus, nós precisamos ser a luz do mundo por onde a gente for. Ser o sal da terra por onde a gente passar. Fazermos a diferença. Sabe, Noé foi capaz de fazer diferença na geração dele. A ponto de Deus escolher ele para construir uma arca. Queria então transportar aquela geração para outra era, ou seja, ele ia acabar de terminar com o mundo, e Noé foi capaz de obedecer a Deus, de andar com o Senhor, e então construir essa arca, onde abrigou a família dele, e também os animais que Deus havia mandado naquele lugar. E se você analisar o relato singelo a respeito da vida e da morte daqueles que pertenciam à linhagem desse homem chamado Sete, essa linhagem é interceptada 3 vezes. Você vai ver lá no capítulo 4 de Gênesis, verso 26, você vai ver um homem chamado Enos. E Enos, então, ele presta um culto a Deus. A partir daquele momento, no capítulo 4, verso 26, você vai ver que Enos, então, presta um culto a Deus.
Adão havia pecado, talvez havia se afastado de Deus, e aí gera então Sete, e Sete gera Enos, que prestou então culto a Deus. E aí você vai ver um pouco mais para frente, um homem chamado Enoque, que teve comunhão com Deus. E aí, no capítulo 5 já, no verso 29, você vai ver um homem chamado Noé, que ele servia a Deus. Mas apenas 2 homens são descritos na Bíblia, nesses termos, andou com Deus. Você vai ver na Bíblia toda, apenas 2 homens descritos exatamente com essa frase, andou com Deus, Enoque e Noé. Olha o que diz no capítulo 6, verso 9 de Gênesis. Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, apenas 2 homens na Bíblia, Enoque e Noé, trazem essa frase, andou com Deus. Enoque andou com Deus. E depois, se você vai ver lá no Gênesis 5, 22, por favor, projeta para mim. Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com quem, queridos? Com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Agora, Noé, em Gênesis 6, a partir do verso 5, olha o que diz lá. Melhor dizendo, no verso 8 já, no verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, esses 2 homens, eles tinham algo em comum. Eles andavam com Deus. Eles eram da linhagem de Sete e eles andam com Deus. Andou com Deus. Essa frase sugere comunhão em vários aspectos. Em Gênesis 17, agora no verso 1, Deus vai dizer a um homem agora chamado Abraão, da descendência de Sete também. Você vai ver da descendência de Sete um homem chamado Abraão, e lá no verso, capítulo 17, quando, vamos ler lá. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser o quê? Ser o quê, gente? Perfeito. E aí o verso 2, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Isso quer dizer que Deus, Ele requer sinceridade de nós. Deus vai dizer a Abraão, ei Abraão, anda na minha presença, sê perfeito, e eu farei uma aliança entre mim e ti, e eu te multiplicarei extraordinariamente. Então, quando eu e você andamos com Deus, isso requer de nós sinceridade de coração. E aí na sequência, você vai ver lá em Deuteronômio, no capítulo 13, verso 4, um outro homem agora chamado Moisés. E Moisés então vai dizer para o povo, lá em Deuteronômio 13, verso 4. Moisés vai dizer ao povo assim, ó, andareis após o Senhor vosso Deus, o que implica em obediência. Então, quando eu ando com Deus, eu preciso obedecer a Deus. Deus, então, direcionou Moisés a dizer para o povo, quando a nuvem se levantar, vocês vão andar. Quando a nuvem parar, vocês vão parar. Quando a coluna de fumaça se movimentar, a coluna de fogo se movimentar, vocês vão se movimentar. Então, está no fato de obedecer a Deus. Quando eu ando com Deus, eu preciso obedecer. É uma obediência a Ele. Então eu preciso ser sincero no meu coração e eu também preciso obedecer a Ele. Para andar com Deus, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade dEle. Amém? Então, Noé andou com Deus, Moisés andou com Deus, Abraão andou com Deus. Mas em Colossenses, no capítulo 2, verso 6, agora o apóstolo Paulo, ele vai nos instruir agora. Olha o que ele diz lá. Ora, como recebeste Cristo, o Senhor, Jesus Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, o apóstolo Paulo vai nos instruir a andar nele, andar em Deus. O que nos implica uma união com Ele. Eu preciso estar unido com Deus. Eu preciso andar nele.
É algo como se eu tivesse comunhão, eu preciso estar unido a Ele. Então, andar com Deus atribui uma grande importância à comunhão. Então, Deus, Ele requer de mim e de você uma comunhão com Ele. Quando nós andamos com Ele, nós precisamos ter comunhão com Deus. Amém? Estão me entendendo, gente? Davi, ele entendeu isso. Davi, em Atos, no capítulo 13, verso 22. Olha o que diz lá esse texto. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, Saul, levou-lhes o rei Davi, do qual também, dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo, o quê? O meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, ele entendeu o fato de andar com Deus, queridos. Ele foi segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Ele fez a vontade de Deus. Então, para eu andar com Deus, eu preciso ser alguém segundo o coração de Deus e fazer a vontade de Deus e não a minha. A minha vontade deve ser agradar a Deus. Davi entende isso. A ponto de ele escrever lá no Salmo 16, verso 8. Olha o que Davi ele diz: o Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então Davi ele entende que a presença do Senhor é algo muito importante na vida dele. Estava sempre à direita dele, é a destra fiel de Davi, e é a ponto dele não ser abalado, ou seja, a confiança de Davi não estava nas armas de guerra dele, não estava no exército dele, mas estava em Deus. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Agora, Salmo 23, verso 4, que é um salmo que a gente bem conhece. Davi ele vai escrever isso. Olha o que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por problemas, ainda que eu passe por adversidades, não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, está comigo. Quando eu estou em Deus, quando eu estou andando com Deus, quando eu tenho comunhão com Ele, quando eu obedeço os seus ordenamentos, as suas ordenanças, quando eu faço a sua vontade, quando eu ando em retidão na presença dEle, pode vir o vale da sombra da morte, pode vir o problema, pode vir a pandemia do coronavírus, pode vir a crise financeira, pode vir a adversidade, pode vir o problema, não preciso temer mal nenhum. Davi entende isso, porque Tu, Senhor, estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam, ou seja, a Tua presença na minha vida, Senhor, é suficiente para mim. Olha o que Davi entende, queridos: o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta, de nada tenho falta, ou seja, a presença na minha vida de Deus deve ser suficiente. Davi entende isso. Davi entende que ele não precisava das bênçãos de Deus, ele só precisava da presença de Deus na vida dele. Davi anda com Deus, queridos, não esperando o que Deus podia dar para ele. E às vezes nós fazemos o contrário de Davi. Nós servimos a Deus esperando um carro novo, uma casa nova, dinheiro na conta, um casamento legal, filhos abençoados. Mas eu preciso andar com Deus. Se o fato de eu andar com Deus, eu não ando esperando algo em troca dEle. Eu ando por causa da presença dEle, que é algo tão precioso, tão importante na minha vida. Enoque foi capaz de andar com Deus. Ele não se contaminou com as coisas do mundo, porque ele tomou uma decisão que ele precisava andar com Deus. Olha o que Davi diz aí no Salmo 116, verso 9. Eu estou encerrando. Salmo 16, verso 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Olha o que esse salmo diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Sabe, meu irmão, Deus tem um anelo no seu coração: andar com o homem. A gente viu isso, de Gênesis a Apocalipse.
O desejo de Deus é andar com o ser humano. Quando Ele vai criar Adão e Eva, Ele sopra o Espírito Santo dEle na vida do homem. O Espírito de Deus agora é soprado nas narinas de Adão. E Adão então tem comunhão com Deus. Só que Adão então peca contra Deus. O pecado torna então Adão longe de Deus. Por causa do pecado, Adão se separa, se afasta de Deus. Mas Deus então vai se movimentando. Você vê lá no Velho Testamento. Moisés, quando vai lá, Deus dá uma ordenança para Moisés para construir um tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestava. No tempo dos reis, era no templo. Então Deus está movimentando para ter comunhão com o homem novamente. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, mas Ele provou o seu amor para conosco, em que nós éramos ainda pecadores, em que Cristo Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz por nós. Sabe? E aí acontece o maior milagre de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio e morreu numa cruz, para que essa comunhão fosse reatada novamente conosco. Deus tem um anelo em seu coração, andar com o homem. Mas andar com Deus tem sido o anelo, o desejo do meu coração? Sabe, Deus tem um anelo, tem um desejo no seu coração, que é andar com o ser humano, que é andar com você. Mas andar com Deus, será que tem sido o desejo do nosso coração, como cristãos? Como tem sido a sua vida nesses dias? Porque, como você tem vivido? Você tem vivido para agradar a Deus ou para agradar os homens? Será que você tem buscado as coisas do céu, buscado ter comunhão com Deus, ou gastado tempo com as coisas terrenas? Como está sendo a célula nesses dias? Como está a sua fé nesses dias? Será que você tem orado na sua casa? Será que você tem lido a palavra de Deus? Será que você tem dado bom testemunho por onde você vai? Como está o seu coração? Você anseia andar com Deus? Você anela andar com Deus de verdade? Como Enoque andou com Deus? Como Abraão andou com Deus? Como Davi decidiu andar com Deus? Como tem sido a sua vida? Sabe, Jesus, Ele é o referencial de quem nós devemos seguir. E Jesus andava com Deus. Jesus, sendo Deus, Ele andava com Deus. Olha que interessante, porque Ele orava, Ele buscava Deus, Ele gastava tempo com essa comunhão com Deus. E aí nós precisamos ser imitadores de Jesus. E se Jesus orava, por que a gente não ora? Se Jesus, Ele buscava a Deus, por que a gente não busca? Queridos, eu e você, nós precisamos tomar a iniciativa de andar com Deus. E isso é uma decisão do coração. Não é uma decisão só de Deus, não. Eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. É algo individual. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Isso acontece quando você obedece os seus mandamentos. Quando você deseja andar em retidão na presença dEle. Quando você deseja caminhar com Ele. Quando você deseja andar em santidade diante dEle. Olha o que esse texto que nós vemos no início, Efésios 1, verso 3, vai dizer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
E aí ele continua, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, o desejo dele é ter comunhão conosco. E será que o nosso desejo também é esse? Será que o nosso desejo tem sido o desejo de Deus? Eu gostaria que vocês colocassem em pé, por favor. Nós fomos chamados, queridos, a andar com Deus. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à crise financeira, mesmo em meio a tantas coisas, você nessa noite e eu precisamos tomar uma atitude de andar com Deus. Não foi fácil para Enoque andar com Deus. Não foi fácil para Noé andar com Deus a ponto de construir uma arca, obedecer a Deus. Não foi nada fácil para ele. Não foi fácil Moisés andar com Deus e governar o povo. Não foi fácil para Abraão acreditar na promessa de Deus e andar com Deus, que ele geraria e seria pai de uma nação inteira. Não foi fácil acreditar nessa promessa. Mas esses homens decidiram andar com Deus. Eles se esforçaram. E o reino de Deus é tomado por esse esforço. E só quem se esforça, a Bíblia diz, se apodera dele. Então, às vezes não vai dar vontade de você ler a Bíblia, às vezes não vai dar vontade de você buscar Deus, às vezes não vai dar vontade de você orar, às vezes não vai dar vontade. Mas eu preciso me esforçar, o reino de Deus é tomado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Nós precisamos nos esforçar, queridos. Nós precisamos nos esforçar em buscar a Deus. Feche seus olhos, por favor. Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu e nos predestinou, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deseja andar com a gente. O Senhor deseja ter comunhão com o ser humano, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revela para a gente, de Gênesis a Apocalipse, Deus se movimentando para ter comunhão com o ser humano, Senhor. Pai, nessa noite, Jesus, nós olhamos para o nosso coração. Talvez, Senhor, nós estejamos tão longe, Pai, do desejo do seu coração para nós. Talvez estejamos tão longe, ó Deus, daquilo que o Senhor sonhou para a gente. Talvez estejamos tão longe do Senhor. Deus, talvez tenhamos nos contaminado tanto com esse mundo, Senhor. Tanto com a tecnologia, com a mídia, tanto, Senhor, com as coisas deste mundo, Senhor. E temos tanto tempo, tanto pouco tempo contigo, Jesus. Ó Deus, perdoa-nos nessa noite. Purifica, Senhor, nosso coração, nossa vida. Pai, nós queremos andar contigo como o Enoque andou, Senhor. Como Noé andou, como Abraão andou, como Davi andou, Jesus. Como o Senhor andou aqui na terra. Nós queremos ser, ó Deus, uma cópia do Senhor Jesus. Nós queremos resplandecer a tua glória. Nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, por onde nós formos, ó Deus. Pai, que essa mensagem encontre guarida no nosso coração. Que passamos então a fazer, ó Deus, não a nossa vontade, mas a tua vontade, ó Deus, em nós. Que possamos ser, ó Deus, um referencial dos céus na terra. Que as pessoas ao olhar para a gente possam, Deus, ver o Senhor em nós. Pai, ver as nossas boas atitudes, os nossos atos possam resplandecer, Deus, a tua glória na nossa vida, Senhor. Pai, que possamos ser líderes de excelência, líderes, Senhor, segundo o seu coração, que possamos ser cristãos, ó Deus, não de fachada, Senhor, não de aparência, não somente aqui no templo, na igreja, mas aonde nós formos, Senhor, que nós venhamos ser crentes fiéis e verdadeiros, homens e mulheres íntegros, ó Deus, no Senhor, em o nome de Jesus. Deus, que nós venhamos te buscar e nos esforçar, ó Deus, em caminhar contigo, que não venhamos olhar para trás, não venhamos, Senhor, ó Deus, parar, mas que venhamos prosseguir no Senhor, Deus, nos seus caminhos, Senhor, em o nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. Você pode dar um salve de palmas, Senhor, amém?